Na semana que vem, dia 15, nós comemoramos mais um aniversário da proclamação da República no Brasil. Eu ia falar disso amanhã, mas já desde que nós temos esse tempo hoje, vamos aproveitar. A proclamação da República no Brasil se deu no ano de 1889, e quando a gente fala sobre essa data efetivamente, pouca gente tem uma noção, e eu sempre falava isso nas salas de aula, assim, qual é o nome oficial do Brasil? República Federativa do Brasil. E aí eu sempre fazia uma pergunta para os alunos assim, você sabe o que significa o país ser uma república federativa? Uma boa parte dos brasileiros pode ter até uma noção, mas saber claramente o que diferencia uma república de outros modelos, são poucas as pessoas. Então, assim, se a gente considerar o Brasil, nós já fomos colônia, depois da independência nos transformamos em império e depois em república. A proclamação da República, Dr. Hércules, o senhor que conhece bem a história também, eu não vou dizer que o senhor estava lá e que presenciou, não é isso, mas... mas a proclamação da República Brasileira, para muitos não passou de um golpe, né? Naquela ocasião, porque havia, na verdade, um descontentamento de uma parte da elite muito grande com a então monarquia brasileira. As pessoas pleiteavam mais independência das províncias, o que viriam a ser os estados posteriormente. E aí a gente sempre tem uma imagem da proclamação da República, e talvez vocês vão lembrar daquele quadro do Marechal Deodoro, sob um cavalo levantando uma espada. Não confunda, por favor, a independência feita por Dom Pedro com a proclamação da República pelo Marechal Deodoro. São duas coisas diferentes, é que nos dois casos há uma pessoa sobre um cavalo levantando uma espada, né? Mas se você olhar no Museu do Ipiranga em São Paulo, mas você deve ter visto isso, quem nunca visitou o Museu do Ipiranga já viu essa figura no livro de história, que Marechal Deodoro está no meio da rua empunhando uma espada e tem pessoas passando na rua. Tem pessoas comuns carregando um cesto, carregando alguma coisa, pessoas numa carroça, alguma coisa assim, e aquelas pessoas estão olhando espantadas para aquela cena. Aquilo diz muito, né, sobre a proclamação da República, porque não foi um movimento popular, obviamente, não foi algo desejado pela população brasileira, que as pessoas queriam muito que o Brasil se transformasse numa república. A maioria dos brasileiros sabia nem o que estava acontecendo. E, na verdade, aquelas pessoas estão olhando espantadas ali para Marechal Deodoro, e, por exemplo, eu fico imaginando que elas estejam se perguntando assim, olha só, o que está acontecendo aí, hein? E alguém diz assim, sei lá, diz que estão proclamando a República aí. Assim, mas o que é isso? Sei lá, então vamos cuidar da vida, porque ninguém sabia mesmo direito o que é que estava acontecendo. E, na verdade, porque a população não participou disso. Era um movimento, obviamente, liderado por pessoas importantes da época, comerciantes, políticos importantes, que queriam uma autonomia maior em relação ao poder central do imperador, na verdade. Agora, é claro que se a gente pensar assim, mas uma república é melhor do que uma monarquia? Em tese porque uma das principais características de uma república é a troca de poder, né? De tempos em tempos o poder troca, e numa república, obviamente, o poder não pode ser hereditário. E dentro da concepção de república, dentro da concepção de uma república, esse termo república, ele vem, né, de res pública, ou seja, de coisa pública. Então, numa república de fato, não pode se usar o bem público em função de um grupo, de uma pessoa, de um partido, de uma casta da sociedade, de um grupo de profissionais, de forma nenhuma.
Mas aí quando a gente olha no Brasil, é assim que ocorre? O dinheiro público, efetivamente, ele é usado mesmo, sem beneficiar determinados grupos? Não é. Então o espírito republicano, ele nunca esteve, de fato, incorporado na mente de grande parte dos nossos mandatários e daqueles que têm poder, de fato, no Brasil. Daí vem um termo que muita gente já deve ter ouvido falar, que é o patrimonialismo. Às vezes se diz assim, no Brasil o homem público é muito patrimonialista, no Brasil a política ela está permeada pelo patrimonialismo. O patrimonialismo é o contrário do republicanismo. O patrimonialismo é quando as pessoas usam a coisa pública em benefício próprio, ou para beneficiar determinadas pessoas, grupos, famílias, partidos, etc. E isso é verdadeiro. No Brasil, o patrimonialismo é algo marcante nas instituições públicas, principalmente na política. E o republicanismo, eu sempre dizia quando eu estava na sala de aula, eu continuo dizendo isso até hoje, né? A gente deveria ensinar o sentido do republicanismo desde a mais tenra idade das crianças nas escolas. Porque o republicanismo, às vezes você ouve assim, fulano teve uma atitude republicana, quer dizer, fulano não está pensando em si, nos seus interesses, fulano está pensando na sociedade. Isso é uma atitude republicana. Por isso que eu sempre digo que aqueles que querem se candidatar a prefeito, a governador, a senador, a deputado, a governador, a vereador, enfim, essas pessoas, elas têm por obrigação ser republicanas. Não é, porque a partir do momento que você é eleito, não é mais aquilo que você quer, não é aquilo que você acha, não é aquilo que você gosta, é aquilo que é melhor para a maioria. Esse é o sentido do republicanismo. Então, olha só, se às vezes, por exemplo, eu voto um projeto, por exemplo, como deputado, no fundo, eu não gosto daquela ideia, eu acho que essa ideia não é boa para mim, mas eu sei que ela é boa para a sociedade. Então, eu me anulo, porque não interessa se é bom para mim ou não, o que interessa é que é bom para a sociedade. Daí, o quanto nós precisamos de mais homens republicanos, de mais mulheres republicanas no judiciário, no legislativo, no executivo, que pensem sempre no viés do público, no viés da sociedade, de entender que aquele lugar, se eu fui eleito deputado, se eu fui eleito presidente, ou se eu passei num concurso para juiz, ou se eu fui indicado para desembargador, que aquele lugar não foi feito para mim, ele não é uma premiação para mim, eu estou ali em função da sociedade, eu estou ali para servir ao público. Daí a necessidade da gente repensar, né, o sentido de república no Brasil e mais, o sentido republicano que todos nós devemos ter, mas principalmente o homem público, a mulher pública brasileira tem a obrigação de ser efetivamente republicana. Então, apesar da semana que vem a gente comemorar mais um aniversário da nossa república, claro, viva a República, mas nós precisamos aperfeiçoá-la muito como República. Nós precisamos aperfeiçoar muito os nossos poderes e as nossas instituições. Agora, só podemos fazer isso quando nós aperfeiçoarmos o cidadão brasileiro, quando o cidadão brasileiro estiver imbuído realmente do espírito cidadão e do espírito republicano de fato, aí nós vamos evoluir de fato e comemorar muito mais a República Brasileira. Muito obrigado, deputado Dari.